E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno. Estamos aqui com o primeiro episódio do Frontcast de 2024. Estou muito feliz de voltar. E a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Marina Tuma, neurologista, especialista em epilepsia, que é um assunto que a gente ouve pouco falar, mas tem muita dúvida. E aí eu quero agradecer aqui a presença da Marina. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de poder falar sobre esse assunto aqui contigo. Agora me fala, Marina, como foi essa paixão pela neurologia primeiro? Como foi para tu escolher essa especialidade? Olha, Camila, foi difícil, assim, eu já escolhi no último ano da faculdade. Não vou te mentir que eu era aquelas CDFs da turma. Sempre neuro é. Sempre. Então, acabou que eu fui, assim, vendo as áreas que eu não gostava. A neurologia eu tinha alguma afinidade, fiz estágio. Passei na residência e foi. E hoje eu sou muito feliz e realizada. E a escolha da subespecialidade da epilepsia? O que te encantou por esse assunto? Olha, o que me encantou, assim, tem muita coisa na neurologia que às vezes, assim, tem tratamentos, mas que não são tão efetivos, digamos assim. A gente vê melhoras, mas, assim, diminui o tempo de uma coisa mais grave. Na epilepsia é uma doença que eu vejo assim muita melhora, que eu consigo pegar pacientes que tinham, sei lá, 10 convulsões por mês e deixar com nenhuma ou com uma. Que às vezes esse uma pode parecer muito, mas para aquele paciente que tinha 10, aquele um assim mudou toda a vida dele, é um paciente que voltou a fazer coisas que não fazia. E eu consegui enxergar isso na minha residência. Essa realmente é a possibilidade de melhora. Então, de melhorar a qualidade de vida do paciente e da família, né? Sim, porque é uma coisa que dá muita satisfação pra gente, assim. Eu sempre vi, assim, oncologia, uma área que eu não tinha afinidade, porque às vezes a gente prolonga o sofrimento, assim, eu não me identificava. Mas, por exemplo, a epilepsia é uma coisa que me trouxe o que eu queria, assim, de conseguir ajudar. Me dá também essa satisfação de, poxa, eu fiz uma coisa que mudou muito aquela família, que mudou muito a rotina daquela... Porque a epilepsia é uma coisa que... Como é uma doença que exige muito cuidado, então assim, muda a rotina de toda a família. Sim. Então a gente poder ajudar. Então, assim, o que é realmente a epilepsia para quem está ouvindo a gente? Bom, epilepsia é caracterizada por uma descarga elétrica no cérebro, uma descarga anormal. E essa descarga, dependendo da região do cérebro que ela acontece, ela pode gerar vários tipos de crises epiléticas. A mais conhecida é a convulsão, mas existem outros tipos de crises epiléticas. Tá. A convulsão é aquela que as pessoas ficam assustadas, às vezes, quando o paciente tem os tremores, né? Isso, a convulsão é aquela que o paciente geralmente tem uma perda de consciência, ele cai no chão, ele pode dar um grito, e ele tem a fase tônica, que é que o paciente fica bem rígido, e depois a fase clônica, que ele realmente tem uns abalos e se debate. E as crises geralmente são muito curtas. Elas duram, assim, 2 minutos, em mais de 90% dos casos. E o paciente pode ficar realmente confuso e sonolento depois. Mas existem também outros tipos de crise, que eu acho que é... E é isso que eu queria ver contigo. Quais são os outros? Porque assim, é muito fácil, entre aspas, a gente conseguir diagnosticar quando a gente tem, né? A epilepsia de grande mal, né, que é a crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Mas quando a gente foge disso, como a gente pode desconfiar? Quem tem em casa começa a observar um comportamento, às vezes de uma ausência, né? A epilepsia, a gente tem 2 grandes grupos, que são as crises focais, que são crises que essa descarga elétrica em uma área restrita do cérebro, e as crises generalizadas, que acontecem numa área muito maior do cérebro. As crises focais, geralmente os pacientes podem ter mais de um tipo de crise, é até bem comum que eles tenham 2 tipos de crise. Então, assim, nas focais, um tipo de crise muito comum, vou te falar o termo científico, né, mas é crise focal desperceptiva, que é uma crise que o paciente fica fora do ar. Ele tá assim, é até bem estranho, que ele até várias vezes conta que ele tem uma crise e as pessoas nem percebem. Que é uma crise que ele tá fora do ar, que ele tá falando, conversando, e depois ele para. Ele perde o contato com o meio, assim, ele fica olhando pro nada. Ele costuma ficar olhando pro nada, ele pode mastigar, mexer com a mão, mexer na roupa. Isso dura 1 minutinho e ele volta ao normal. Então, assim, quem convive com esse paciente sabe que ele estava em crise, mas quem não convive... Nem percebe, né, Marina? E às vezes essas crises, elas demoram para ser diagnosticadas. Demoram, porque o paciente tem isso várias vezes.
E as pessoas acham só que ele tá aéreo, que ele não tá prestando atenção, e às vezes ele tá tendo crise. E acaba, às vezes, até estigmatizando aquela pessoa, né? Com algum comportamento, achando que aquilo dali é... Às vezes confunde um pouco até com quadro psiquiátrico, porque acabam achando que a pessoa tá estranha, tá ficando estranha muitas vezes, toda semana tem um momento que fica estranha. E isso piora com o estresse? Piora. Isso é outro ponto, assim, que um dos gatilhos, né, da pessoa ter uma crise convulsiva naquele dia, o estresse é um muito importante. Às vezes tem vários pacientes que têm crise porque passou por alguma situação naquele dia. Que tem muita gente que acha que isso é mito, né? Não, isso é Né? verdade. Você tem razão. Tem muita gente que fala assim, não, isso é mito. Ela ficou com problema nos nervos, né? Que as pessoas antigamente falavam e eram crises, né? Que não eram diagnosticadas de epilepsia, né? E até dentro dos neurologistas, tem neurologista que não tem assim tanta familiaridade com essas crises mais leves, né? Que a gente diz que são mais leves. Mas eu que atendo muito paciente, isso pra mim já é o meu... Eu já reconheço de longe um paciente que não tá bem, que ele tá tendo uma crise, até porque ele volta muito rápido. Então eu falo, não, isso não é normal. Então, mas assim, facilita porque esses pacientes têm as crises às vezes as mais fortes. Então a gente sempre pergunta das fortes, das fracas. Pode coexistir nos dois, no mesmo paciente? Muitas vezes coexistem. Mesmo? Muitas vezes, é bem comum coexistir. Então ele pode ter uma crise dessas de convulsão tônico-clônica generalizada e ter também essas crises mais leves. Só fora do ar. Assim como tem crises que são sustos. Por exemplo, a pessoa está aqui conversando, ela tem um susto. Aí ela pode derrubar um prato, um copo. E isso também é crise. Tem crises nos bebês que são os espasmos, que eles só têm umas contrações e soltam. Então, é o objetivo de eu estar aqui, né? Tentar explicar que não é sempre daquele jeito, né? Isso é um tipo de crise. Agora, existem vários outros tipos. E que tem especialista, que tem tratamento, e que tem melhora de qualidade de vida quando você, né, consegue ser acompanhado adequadamente. Porque é isso que eu vejo, e que eu estava lendo também, sobre... o núcleo familiar, né? O quanto todo mundo ali se envolve e sofre junto até chegar realmente num especialista que tem o diagnóstico, né? É uma situação complicada porque o paciente em si, ele não lembra. Ele tem um episódio de desmaio, né? Entre aspas. Ele perde a consciência. Ele perde a consciência. Não necessariamente ele perde, mas ele altera a consciência. Ele não tá ali. Ou porque ele perdeu ou porque ficou diferente. Então, quem tá vendo tudo aquilo é a família. Por isso que é muito triste quando a gente pega um paciente que abandona o tratamento, que não quer tomar remédio, porque para ele, se ele tiver crise ou não, ele vai acordar, já vai ter acontecido um monte de coisas, vai ter todo mundo entrado em desespero, acharam que ele vai morrer, acharam que ele estava tendo uma parada cardíaca, mas ele não lembra. Então, para a família, o sofrimento é bem maior, porque a família tem que sempre socorrer esse paciente que está passando e está envolvida aí nesse tratamento, né? Tem, sim. E o diagnóstico hoje? O que já realmente melhorou nesse diagnóstico? O que tem de novidade no diagnóstico da epilepsia? Eu acho que novidades no diagnóstico não tem tanto. O diagnóstico ele é feito pela presença de 2 crises convulsivas. O diagnóstico é clínico, Marina? É clínico. Só que assim, até a gente chegar que foram crises convulsivas, tem que ser uma história muito detalhada, porque a história tem que ser feita, às vezes, com uma testemunha, porque o paciente não lembra. A gente tem que perguntar o que aconteceu antes da crise, durante, depois. Porque tem vários diferenciais, né, que a gente tem que excluir, descartar antes de fechar o diagnóstico de uma doença que vai exigir tratamento, às vezes, o resto da vida. Mas o diagnóstico é simples, são 2 crises convulsivas. Tem uma variação que pode ser uma crise no paciente que já tem uma doença neurológica prévia. Mas, na maioria dos casos, a gente usa essas 2 crises. Então, o diagnóstico é fácil. O que a gente tem mais novidade, talvez, seja na evolução dos tratamentos. Porque, há, 50 anos atrás, era sempre fenobarbital. Era sempre Gardenal e Dantal. E são remédios que traziam muito efeitos colaterais. E que tiravam, às vezes, a capacidade de trabalho de muitas pessoas, né? Sim, muitos efeitos colaterais. De vida, não tinha sonolência. E hoje não. Hoje a gente tem remédios já que você está falando. As pessoas conseguem tomar e viver. E fazer as coisas na medida do que dá, né? E o eletroencefalograma? Qual é o papel dele? Ou não tem na epilepsia? O eletroencefalograma e a ressonância são exames complementares, que são assim que a gente pede para todos os pacientes. Para a gente excluir outras doenças, tipo tumor, que possam levar? Isso. A ressonância, ela ajuda a gente a procurar a causa, tentar ver se o paciente nasceu com alguma condição no cérebro, ou se é secundária uma queda que ele teve na infância e agora realmente uma das sequelas
longo prazo foi epilepsia. O eletroencefalograma ele já é um exame para a gente diferenciar esses tipos de epilepsia, se ela acontece de um lado. É um refinamento do diagnóstico. Refinamento. E também para acompanhar o tratamento. Assim, a gente pede sempre os pacientes com epilepsia estão fazendo eletroencefalograma para ver se o tratamento está sendo bom, se o eletro está controlado, se está normal, se o paciente está tendo muita alteração de epilepsia. Então a gente também usa para acompanhar o tratamento. E também nos casos de pacientes com desmaios que a gente ficou na dúvida se é epilepsia ou não. Às vezes a gente precisa de 3 eletros para ter certeza que foi ou que não foi. Nesses casos de dúvida a gente também usa muito. E Marina, a faixa etária que se manifesta mais frequentemente? Assim, a epilepsia ela tem um pico na infância. Principalmente em decorrência de doenças genéticas que vão se manifestar na infância, né? Então, assim, tem muitas doenças que a epilepsia é uma comorbidade. E também ela vem na questão de um problema na gestação, um problema no parto, uma infecção durante a gestação. Isso muitas vezes, como eu falei, né, tem a consequência da epilepsia. E também ela tem um pico na terceira idade, já se depois dos 60 anos. Principalmente com sequela de AVC, sequela de alguma demência. Mas, assim, epilepsia pode aparecer em qualquer idade. Eu tô falando de mitos, de picos, desculpa, que acontecem na infância e na terceira idade. E tu consegues hoje, em Belém, dar diagnóstico precoce, assim, dessas crianças? Ou tu acha que ainda há um retardo nesse diagnóstico? Olha, eu acho que o diagnóstico de epilepsia... Assim, eu acho que o que é difícil é achar o profissional. Agora eu acho que são poucos, né, Marina? Possível, tu és uma referência aí. Eu acho que à medida do possível que o paciente consegue ter acesso ao você falou, neurologista ou neuropediatra, é um diagnóstico fácil porque é uma doença muito prevalente. Então, assim, é difícil um médico que não tenha visto ou que não tenha vivência com essa doença, um médico neurologista. Uhum. Mas, por isso que eu acho que, assim, o ruim é o acesso. Assim, se a gente está falando de SUS, são consultas que demoram muito, tem poucos locais em Belém que tem. E tu trabalhas no SUS, Marina? Eu trabalho. E aí, me conta essa tua experiência no SUS, né? Porque a gente Todo eu fico muito feliz pelo SUS e outra coisa. E assim, a gente tem muito preconceito de que a gente não tem os melhores profissionais. E ter você no SUS e assim, a gente vê muito isso, né? Porque nós trabalhamos no SUS e trabalhamos também na rede privada, né? Então, esse profissional, ele tá atendendo também pessoas com desordens e dificuldades sociais, né? Assim, eu trabalho, logo que eu voltei para Belém em 2014. E, assim, foi me aberta uma porta que eu trabalho até hoje, que é no UFLOIOLA. E o UFLOIOLA, em 2014, estava começando a estruturar o serviço de residência médica de neurologia, que começou, acredito que em 2015. Então, logo que eu entrei em 2014, eles estavam procurando subespecialistas, né? E eu me enquadrei no ambulatório de epilepsia. Então, desde 2014, nossa, olha o tempo que já tem. 10 anos, assim, eu montei o ambulatório de epilepsia. O paciente 1, que foi ainda contigo. Tá lá, se Deus quiser, até hoje, tá comigo até hoje. E eu acho que é um serviço que ajudou muito os residentes de neurologia, que lá no UFLOIOLA a gente conseguiu estruturar, né? Tem a residência, então tem ambulatório de todas as áreas de neurologia, tem de AVC, de demência, tem de epilepsia, de dor de cabeça. E lá eu atendo só paciente com epilepsia. É bem interessante, porque são pacientes que vão sempre, né? Estão sempre em contato com a gente vê a cada 3 meses. E aí, assim, tu consegues hoje no SUS, que o nosso problema no SUS é a oportunidade de, às vezes, prescrever, né? Porque o médico tem que ter essa habilidade. Muitas vezes a gente sabe qual é o melhor medicamento, mas aquela família ali não tem condições de ter acesso. Tu sentes essa dificuldade? Tu consegue controlar com o que é disponível pelo SUS? Sim, tanto que eu gosto de trabalhar no UFLOIOLA por conta disso, porque lá a gente tem medicações de alto custo na farmácia. Nossa, e tem alguns antiepiléticos, como, por exemplo, a gente usa muito lá lamotrigina, levetiracetam, que quando eu voltei para Belém, eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir prescrever? E no UFLOIOLA os pacientes conseguem. Em alguns momentos tem falhas, mas assim, na maior parte do tempo... Ou seja, a gente consegue dar para eles com os medicamentos avançados para essa doença, né? Sim. Com os melhores medicamentos, que eu te falei, que mudou muito o cenário. A gente saiu de um paciente que usava Gardenal para um paciente que hoje usa uma droga melhor e que ele usa mais, porque é uma doença que exige tratamento, às vezes, a vida toda. Uhum. Então, assim, a aderência a esse tratamento realmente que é a maior dificuldade em qualquer doença crônica, qualquer né? doença crônica.
E esses remédios, eles muitas vezes trazem esses efeitos colaterais de tontura, sonolência, mal-estar. Então, se a gente... Já é difícil tomar todo dia, tomar um remédio que te faz mal, é mais um uma taxa de motivo. abandono muito mais alta. Então, hoje, assim, a gente consegue muitos mais pacientes que estão bem hoje porque conseguem usar essas medicações com menos efeitos colaterais. Agora, Marina, é mito ou verdade que da mulher que tem epilepsia, ela pode ter filho? Isso pode. Pode. É verdade, ela pode ter filho. Inclusive, né, eu aprendi isso dentro da neurologia, né, que assim, as mulheres sempre vão engravidar com uma doença crônica. Então, assim, a gente sempre tem que ter esse cuidado. E é um cuidado que a gente tem no ambulatório, porque tem várias drogas que causam uma formação fetal. Então, quando é uma mulher que a gente sabe que... É uma tentante, né? Que sinaliza, ou a gente vê que tem uma idade que está numa idade fértil, eu sempre pergunto, assim, nas primeiras consultas, porque os remédios podem interagir com os anticoncepcionais, podem dar uma formação fetal, mas hoje essas medicações melhores, elas já não têm essas interações. Eu me preocupo mais com aquelas pacientes mais antigas, que estão mantendo um tratamento há muitos anos, quando querem engravidar, às vezes a gente precisa trocar. Mas podem engravidar, eu acho que nossos pacientes lá, todos que quiseram, tiveram filhos. Não há uma suscetibilidade a mais crises durante a gravidez? Olha, tem pacientes que têm muitas crises que realmente eu não aconselho a engravidar, mas não é a maioria. Entendi. Eu nem te falei dessa estatística, né? 1/3 dos pacientes com epilepsia são epilepsias de difícil controle, são epilepsias mais difíceis, mas 2/3 são epilepsias que vão controlar, são pacientes que vão tomar o remédio, 1 ou 2 medicações, e eles vão ficar bem. Então, essas pacientes eu libero para engravidar e para ter sua vida normal. Fazendo tratamento, indo nas consultas, tomando remédio todo dia. A vida eu acredito que seja normal, porque as limitações de epilepsia envolvem muita questão que não pode usar bebida alcoólica. E assim, dirigir veículos depende do caso, né? Alguns pacientes realmente não podem. Ainda mais eu conheço pessoas portadoras de epilepsia que, assim, no início foi mais difícil o diagnóstico. Eu acho que esse momento do diagnóstico que o médico tem que ser muito empático, né? Porque, assim, por exemplo, é uma pessoa da minha família, muito jovem. Então, quando ela recebeu o diagnóstico, primeiro que ela teve na rua. Ela foi socorrida na rua. Então, assim, foi algo bem dramático. E aí, depois, quando a gente descobriu o diagnóstico, eu estava com ela dentro do hospital. Então, assim, foi algo muito... Quando você está envolvida emocionalmente, né? E aí, assim, até ela chegar num medicamento que ela ficasse bem, hoje ela está bem. Isso é a peregrinação do nosso dia a dia, né? Porque nem todos os pacientes vão melhorar com a carbamazepina ou com A ou com C. Isso é muito variável. Ainda tem essa questão dos efeitos colaterais. Eu acho que no SUS, assim, acaba que a epilepsia, eu sei que você está citando um outro caso, mas a epilepsia é uma doença que predomina nos países subdesenvolvidos, numa população mais simples. Então, acho que quando o paciente chega pra gente no SUS, ele já fica muito feliz de ele ter conseguido aquela Porque ele vai ter oportunidade de... E que ele vai ter que tratar e seguir. Então, assim, acho que esse período, assim, de luto não foi uma coisa que eu vivenciei muitas vezes. No SUS. Eles vão com a gente, mas, assim, felizes por terem conseguido chegar nesse momento e conseguir tratar. Porque eu acho que o período veio antes, né? Talvez, como você falou, a falta de acesso a médico, a medicamento. Eu acho que essa parte é mais sofrida. Quando eles já chegam num serviço de referência... Já é um momento, assim, até de felicidade, eu acho, por ter conseguido chegar ali. Porque eu acho que eles peregrinam, às vezes, anos. E aí, assim, tem um assunto que a gente não pode deixar de falar sobre um medicamento que é novidade, né? E tu tens experiência nisso, eu queria que tu falasses um pouco sobre a novidade do tratamento de epilepsia. Como eu te falei, 1/3 dos pacientes com epilepsia são epilepsias de difícil controle. Esses pacientes, assim mesmo, a gente... usando todas as nossas armas do mercado, eles ainda tinham crises, ainda tem, né, muitos. E assim, já tem muitos anos, mas de 2 anos para cá, o canabidiol começou a ganhar uma importância muito grande na medicina. Agora, ele veio inicialmente na epilepsia. Foi a primeira doença que ele foi, assim, visto, que ele realmente tratava. Então, assim, tem alguns tipos de epilepsia que são de difícil controle, que o canabidiol melhorou muito. Até porque é uma medicação que ela atua muito, assim, além de melhorar as crises, ela dá, assim, um relaxamento, um bem-estar, não um efeito de droga, mas, assim, é um efeito que melhora um pouquinho a ansiedade, melhora a insônia,
que são comorbidades que geralmente estão associadas, estão associadas, assim, todas essas doenças crônicas que precisam de tratamento contínuo, efeito emocional que você falou, e melhora as crises. É uma medicação, assim, que a gente tem usado muito dentro da neurologia, dentro da epilepsia, mas ainda é uma medicação de difícil acesso, né? Porque é uma medicação ainda E ainda tem muito preconceito. Cara, e as pessoas ainda têm preconceito, né? Tem muito médico, né, que ainda tem preconceito. Pois é, e eu acho que esse preconceito é mais do meio médico do que do paciente. Eu já ia te falar isso, o preconceito é mais do meio médico. Porque o paciente que, por exemplo, falando da epilepsia, o paciente tem muita crise, ele tá desesperado. Ele quer uma oportunidade de tratamento. Ele quer qualquer coisa que ele viu ali que pode ser uma opção, ele quer. Ele quer tentar, porque ter as crises para ele é bem pior. Agora tem médicos que não acreditam, né? E acabam... Eu acho, assim, que pode ter, assim, até um exagero de indicações. Como tudo que é novo, né, Isso. Marina? Eu acho que a gente passa por esse momento. Mas assim, a gente vê, tem relatos de pessoas que falam assim, nossa, eram 10 crises, passaram para 2. Isso, exatamente. Então, nesses casos faz muita diferença. Mas é uma coisa que eu acho que nos próximos anos a gente vai usar caro ainda quanto? mais. É muito caro. Olha, caro, tipo uns R$1.000 por mês. Que assim, se a gente prescrever as medicações de R$50 são caras. Então, acima de 1.000... É muito caro. Eu te falo que não só no SUS, assim, até no privado, tu passar uma medicação de R$1.000 por mês, tem que ser uma medicação assim... Mas vocês pagam o Zempic R$1.000 por mês, e a gente, né? Então, às vezes, a gente tem que pensar ali realmente no custo-benefício das coisas, né? Porque viver sem crise, ou diminuir sua crise, ter a capacidade de melhorar sua qualidade de vida, né? Isso é fundamental, né? Não, para quem tem condições, né? Só que é 1.000, que às vezes pode, dependendo da dose, pode chegar em 1.500, mas é uma medicação cara. Como eu te falando, o paciente tem que ver muita resposta, só que às vezes a resposta que ele espera não é a resposta que acontece. Às vezes a gente vê uma melhora, como a gente está falando. E melhora já é uma resposta positiva. Melhora já é uma resposta. Uma pessoa que tinha 5 crises no mês de cair para uma, isso já é uma resposta. Nossa. Pode ser que não fique 0. Mas, assim, a expectativa do paciente de estar usando uma medicação cara ainda precisa, às vezes, ser alinhada, né? Que, às vezes, a gente... E vai melhorar não só a epilepsia, pode melhorar outros aspectos da vida daquela pessoa, que são importantíssimos. E eu queria ver contigo, porque, assim, hoje em dia a gente fala muito de estilo de vida e doença crônica. Mudança de estilo de vida, alimentação saudável, fazer atividade física, dormir melhor, altera a epilepsia ou ainda não tem uma evidência robusta para isso? Evidência robusta a gente tem para o sono. Tá. A privação do sono é um gatilho também, assim, muito importante para as crises. Principalmente adolescentes, né? Que ficam no videogame. Isso é um problema, esse excesso e de eles telas. podem? Não, né? Poder, eu não gosto de dizer que não pode. Não, porque já pensou tu tirar de um adolescente a coisa pra ele que é mais importante naquele momento, mas a gente pode diminuir pra 1 hora, 2 horas, não o ficar que a Organização Mundial de Saúde fala, 2 horas, gente, 2 horas pra tudo, pros saudáveis, pra todo mundo, né? Mas a gente pede pra diminuir, porque isso é um fator de risco, principalmente o sono. A alimentação não tem muito a ver, nem a atividade física, assim, não tem essa evidência de melhorar. Aquele negócio falando, doença crônica, tudo que a gente pode melhorar a saúde mental, também com certeza vai ter efeito na doença em si. Mas assim, mais evidência mesmo é o sono. É o sono. Ter a privação de sono, né? A privação de sono piora muito as crises dos pacientes, a gente sempre tem que estar ligado. E engraçado que eles ficam, né, desenvolvem ansiedade e ficam com insônia, né? Eles têm dificuldade para dormir, né? Então acaba sendo um gatilho ali retroalimentado, né? Que tem que tomar muito cuidado com eles, né, com relação a isso. É uma doença, né, que assim, ela traz muito estigma de preconceito. Que eu, assim, eu nunca tive, assim, um caso da minha família. Eu já fui atender os meus pacientes, mas eu não entendo, assim, por que tanto preconceito. Porque, assim, é uma doença que nem uma outra, que nem, sei lá, um exemplo, né, uma pressão alta, um diabetes. Mas eu não sei por que, com os pacientes de epilepsia, eles têm muita vergonha de falar para os outros que ele tem epilepsia. Parece que ele disser para alguém que ele tem epilepsia, ele está dizendo que... É como se ele não pudesse viver altamente contagiosa, que se encostar nele, a outra pessoa vai passar mal. Mas isso eu acho que é um trabalho que a gente tem para normalizar, né? Mas, como um diagnóstico, como outro qualquer, né? Exatamente. Que a gente, como qualquer outra doença crônica, a gente vai ter que ter medicamento, vai ter que ir ao médico constantemente e aí fazer o seu controle, né? Normalizar nesse sentido que você está falando. Eu gostei dessa palavra normalizar, mas assim, a pessoa teve um desmaio do seu lado, tem que saber o que fazer. Isso é noções básicas de primeiros socorros. E pronto. E isso é para todo mundo, de qualquer população. Morrendo, ela vai ficar bem.
não precisa achar que não pode encostar nela, que isso não existe. Mas eu sei que isso veio, né? Porque não sei se você já teve a oportunidade de ver uma convulsão. Já vi. Eu me lembro que eu vi e eu era criança. Eu tava numa lanchonete e de repente vi um barulhão. Pum! Foi a pessoa caindo e depois ela fez a crise, né? A convulsão em si. Mas isso te marcou, né? Me marcou. Mas o que mais me marcou foram as pessoas se afastando. E a minha mãe foi lá, e a minha mãe era uma pessoa, assim, muito empática, ela se preocupou só em deixar ele de lado. E aí esperou ele, aí veio a esposa, que ele já era um senhor, assim, de uns 50 anos, a esposa veio e falou com ele, aí ela já sabia como conduzir, mas assim, foi uma pessoa, enquanto todas as outras, ela falou, fiquem aqui que tá tudo bem, e ela foi lá, sabe, do jeito dela, assim, ser médica, assim, mas assim, no que ela pôde ajudar, ela ajudou, mas aquilo me marcou mais pelo comportamento das pessoas do que o que eu vi ali em si, sabe, e eu acho que isso daí a gente precisa realmente falar. Sabe? Quanto mais a gente falar, mais a gente vai dar a oportunidade das pessoas não terem vergonha do seu diagnóstico, né? E isso vai dar voz para as pessoas. A epilepsia é uma doença que 2% da população brasileira tem. Uma doença 65 a cada 1.000 brasileiros tem. É uma doença assim, que eu acho que todo mundo em algum momento vai ter contato com alguém. E é uma coisa assim, que é isso que eu busco, né? Por exemplo, assim, parte meu coração quando o paciente diz assim, por exemplo, eu tô sem crise há 1 ano, mas eu vou numa entrevista de emprego, se eu tocar isso, ninguém quer que eu vá lá. Eu falo assim, cara, por quê? Por quê, assim? Ele tá bem. Qualquer outra pessoa ao nosso redor pode ter outras doenças, podem passar mal. Se a pessoa tiver uma crise de pressão alta, as pessoas não vão parar para ajudar ela. Porque se a pessoa tiver uma crise de epilepsia, as pessoas também não podem parar para ajudar. Talvez ela precise de meia hora para se recuperar. Mas ela vai... A gente precisa entender que o mundo tem que ser inclusivo, né? E inclusivo para várias coisas. Porque às vezes a gente quer incluir todo mundo e esquecem pessoas que são portadoras de doenças crônicas, né? Que a gente vai ter que olhar para elas e elas vão estar junto com a gente no nosso dia a dia. Vão estar. São pessoas que estão no nosso dia a dia. E eu acho que o primeiro ponto é perder esse medo. A gente também tem que falar, né? A pessoa que está tendo convulsão é para fazer isso que você falou que a sua mãe fez. É deixar ela num local seguro, um local que ela não vai se machucar, numa mesa, numa cadeira. Mas se eu teve uma convulsão no banheiro, tira ela do banheiro, coloca ela num local arejado, afrouxar a roupa dela. E como eu também já vi no shopping, gente, todo mundo em cima para olhar e filmar, né? Ainda tem muito isso hoje, né? Sim. Como se fosse uma coisa fora... Pois é, mas é uma coisa tão corriqueira. Vira lá de lado. As pessoas têm que saber que a convulsão é uma coisa transitória. Ela vai acontecer. E que daqui a pouco a pessoa vai acordar e vai ficar bem. Como eu te falei, ela não vai lembrar o que aconteceu, mas ela vai ficar bem. Vai acordar e vai conversar contigo. E pronto. Marina, a gente tem aqui um quadro novo, que são as pessoas que estão na rua e que têm curiosidade sobre o assunto que você domina. Então, a gente vai chamar aqui a nossa primeira perguntinha. Eu tenho uma dúvida, tipo, porque o meu irmão, ele tem. Descobri recentemente que o meu irmão tem essa doença. E eu queria saber quais são os primeiros socorros quando ele se tem a crise. É aquilo que a gente estava falando, né? Primeiro, que mais difícil, manter a calma, mas deixar o paciente num ambiente seguro, afrouxar as roupas, colocar ele de lado. Queria aqui falar 10 vezes, não colocar nada da boca do paciente. Isso é perigoso. Perigosíssimo, né? Perigoso. Os pacientes sempre têm esse mito que a língua vai cair para trás, que ele não vai respirar. Ainda pode obstruir a via aérea do paciente. Obstruir a via aérea. Pode machucar e tirar um pedaço do dedo da pessoa que está colocando. Morder a língua não é um problema. Se o paciente morde a língua, na outra semana a língua dele está cicatrizada. Nunca atendi um paciente que mordeu a língua e ficou sem a língua depois. Então isso é mito. Então colocar ele de lado e esperar esses 2 minutinhos e a crise vai passar. É importante deixar ele de lado, porque depois da crise é comum que o paciente tenha vômitos e também pode aumentar a quantidade de saliva. Mas assim, é isso. Agora sim, o tempo que o paciente vai acordar, isso demora um pouquinho. Pode demorar de 15 minutos, 30 minutos, que o paciente vai começar a acordar, falar, saber onde ele está, mas até ele voltar e ficar 100% esse período. É isso que tem que fazer durante a crise. A gente chamaria um 192, por exemplo, viu uma crise dessa, socorre e depois pede ajuda? Camila, assim, se for um paciente que já é epilético,
que já teve essas crises antes, eu não vejo necessidade de chamar o SAMU. A não ser numa situação que, assim, aquela já foi a terceira crise convulsiva dele no dia, uma crise que está muito prolongada, que ele não está melhorando. Que ele não tá voltando. Aí sim. Tá. Mas se for uma crise que, às vezes, o próprio familiar, não, ele tem isso aqui, já teve várias vezes. Não tem que chamar o SAMU, deixa ele em repouso na cama dele, ele vai acordar e ficar bem. Tá. Agora, se for um paciente que é a primeira crise dele, que ele não tem diagnóstico, aí sim, tem que Seria chamar interessante, para né? fazer, para excluir outras causas, como, por exemplo, que é muito comum, né? Hipoglicemia, assim, uma das primeiras causas que a gente tem que excluir que ele tenha batido a cabeça antes, que ele esteja tendo um AVC, excluir uma alteração de exames de sangue. Então, nesses casos, sim. Mas se for um paciente já conhecido, epilético, já trata, já faz acompanhamento, toma remédio, não precisa chamar o SAMU. Tá. Mas se for uma coisa que a gente não sabe, aí sim, tem que chamar. Então, bora para a segunda pergunta que a gente fez a entrevista aí nas ruas. Bom, na verdade é que se tem cura e como é a forma de tratamento desse processo, né? Para finalizar, chega um tempo que não dá mais, como é que é? A palavra cura dentro da epilepsia é uma palavra um pouquinho difícil. É uma palavra que a gente usa mais controle, remissão. Existem alguns tipos de epilepsia na infância que realmente elas não continuam na fase adulta. Mas se chega um paciente para mim já na fase adulta, eu atendo mais adultos, né? Eu sei que realmente não tem cura. O paciente tem uma grande chance de tomar o remédio o resto da vida. O tratamento é aquilo que a gente falou. É pegar o arsenal de remédios que a gente tem no mercado e ir testando. Uma combinação, 1 por 1, dose, e o que vai melhorar mais aquele paciente. É um tratamento Sempre individualizar, bem né? É isso muito que é individualizado. importante. Por isso que o especialista faz uma diferença muito grande, né? Porque ele Faz. consegue individualizar esse tratamento, né? Que é o que eu tô tentando falar. Há anos atrás só tinha fenobarbital. Era fenobarbital para todo mundo. Podia ser que uma parte melhorasse, mas tinha uma grande parte que não melhorava. E hoje, quando a gente trocar um por um outro remédio, já melhorou. Então, acho que assim, o meu papel como especialista é explorar esse tratamento, é ver todas as opções que aquele paciente tem. Não desistir na primeira, porque muitos neurologistas, não, ele já está tomando, não melhorou, fica por isso mesmo. Eu não, eu vou batendo, assim, vou testando todos os remédios que ele pode. Vem trazendo também novidades, né? E aí a gente tem que se sempre atualizar tem. sempre, né? Para poder sempre identificar o que é melhor para cada um, né? E se não desistir, né? Porque acho que o que é mais comum, por exemplo, paciente com pressão alta, tem paciente que não vai melhorar com losartana, às vezes tem que ser uma medicação de outra classe. Eu sempre faço essa E comparação. as pessoas sempre perdem tempo com a losartana, só losartana, que é o nosso fenobarbital, o nosso idamital. E tem tantas outras opções. Tem tantas outras opções que a gente pode testar e o que não dá é para deixar aquele paciente passando mal. E vamos então para nossa terceira pergunta. Uma dúvida. Eu gostaria de saber o que pode ocasionar as crises de ataque epilético e se é uma doença hereditária. Assim, o que pode ocasionar a epilepsia tem muitas causas, né? A gente sempre pressupõe que aquele paciente tenha uma lesão no cérebro, que às vezes a gente consegue ver. Eu falo assim, uma sequela de meningite, uma malformação no cérebro, uma síndrome genética que afeta o cérebro como um todo, traumatismo, aqueles pacientes que tiveram já um acidente de carro, de moto, que bateram a cabeça, pacientes que fazem tratamento de tumores na cabeça, AVC. Eu falo, tem muitas causas que a gente, com a ressonância de crânio, já consegue excluir. Agora, a epilepsia hereditária, na maioria das vezes, não. Assim, a maioria das vezes elas são esporádicas, acontecem ao acaso, não costuma ser hereditário. Porque ainda tem isso, né? Quando é hereditário, ainda tem a culpa de pai e mãe ainda, né? Não, pra lidar. Então, pelo menos isso a gente na A não epilepsia... ser que seja um caso assim, de epilepsia por uma doença genética, que aí, obviamente, epilepsia dentro do contexto, às vezes, do autismo, também pode ter alguma hereditariedade, mas não é a maioria é esporádica. E sabe o que eu achei bem interessante quando a gente foi pra rua? Como as pessoas ficaram interessadas no assunto, né? Porque, assim, a gente ainda vê que é muito pouco explorado a gente falar sobre epilepsia. A gente precisa falar muito mais ainda. Aí teve, né, na semana passada, né, dia 26 de março, o Purple Day, né, que é o dia roxo
que é um dia de conscientização. E é um dia que já existe há vários anos. Que ajuda isso, né? Ajuda a gente a falar sobre o assunto. Pelo menos no mês de março, é o mês que a gente deve falar todo o tempo, né? Mas no mês de março a gente procura falar mais. E tentar mostrar isso, né? Que, lógico, tem situações de pacientes que não têm condições de trabalhar, de ter uma família, que tem algum comprometimento, mas tem muitos que têm condições. E às vezes eles não vão à frente porque não é dada oportunidade, por causa de preconceito. Então é uma doença que a gente tem que falar todo o tempo, que a pessoa tem que tentar ter a vida dela, tem que tentar fazer as coisas, o que ela conseguir, que ela achar ter que rede pode de fazer, apoio, ela tem né? que fazer. Tem uma rede de apoio. Mas assim, sempre tentar trabalhar, que isso é uma coisa que deprime muito os pacientes, mas tem muitos que estão controlados, que têm crises raramente. Então eles podem trabalhar, podem casar, podem ter filhos. E ter uma vida pessoal e social, né? Porque acho que se alguém chega, tem epilepsia, a gente pensa logo uma coisa muito negativa, uma coisa aquela pessoa que não pode fazer nada, que tá em casa, que tá só vendo o tempo passar. E tu falaste que dois terços são controlados, né? Controlados. Então a minoria que a gente tem dificuldade, a gente ainda tem muitos avanços aí que estão ajudando, né? Então isso, a gente tem recursos para minimizar. Esse 1/3 realmente talvez seja mais difícil, que são pacientes com muitas crises. Mas é o que você acabou de falar, a maioria toma remédio, vai no neuro, se fizer o tratamento, o acompanhamento, pode fazer muita coisa. Então, assim, Marina, o que eu acho interessante da gente ver é porque às vezes a gente convive com as pessoas e a gente suspeita que tem alguma coisa errada, né? Se eu tiver um amigo, um namorado, alguém da minha família que eu suspeite de epilepsia, qual é o primeiro passo a ser dado? O primeiro passo é a consulta com o neurologista. A minha área, a minha especialidade é a área que trata epilepsia. Então, assim, procurar um neurologista, marcar uma consulta com a maior urgência possível, como eu te falei, para a gente excluir causas, discutir tratamentos, ver os exames que precisa fazer. Então, sempre procurar um neurologista. Que é o primeiro passo, né? A gente ir para o especialista, né? Para a gente realmente conseguir aí ter um diagnóstico e a possibilidade de um tratamento efetivo, né? Sim, porque como eu te falei, existem já muitas opções de tratamentos com poucos efeitos colaterais. E aonde a gente te encontra? Se alguém está ouvindo a gente, que sabe que tem alguém que tem epilepsia e que não foi num especialista ainda, aonde a gente pode te encontrar? Eu trabalho pelo SUS no Loyola, como eu te falei, e eu trabalho também no Hospital Betina. Uhum. E no particular eu tenho no Hospital Belém. Eu tenho consultório lá. Lá tem uma grande equipe, tanto de neurologistas, neurocirurgiões, que também atendem epilepsia. Eu estou muito feliz, muito grata pelo teu tempo e a disponibilidade de você estar aqui com a gente, né? Porque pela generosidade também de passar conhecimento de um jeito muito simples. Porque, assim, a nossa maior dificuldade de médico de se comunicar é entender, realmente falar uma linguagem simples para as pessoas entenderem. Eu acho que a gente conseguiu isso hoje aqui. Eu te agradeço, porque, como eu te falei, é um assunto que eu tenho uma afinidade muito grande. E, assim, o que eu puder sempre fazer pelos pacientes, eu quero fazer como se fosse agora o momento é passar informação, a gente vai passar informação, porque eles merecem, assim, são pessoas batalhadoras que tratam, já passaram mal muitas vezes, já tiveram perrengues, como você falou, às vezes caem na rua, às vezes se machuca, às vezes tem uma fratura, às vezes tem uma queimadura. E quando eles estão bem, eles merecem, sabe, ter uma vida com qualidade. Com qualidade, né? Ter oportunidade para tudo, para emprego, para família, para lazer. Então, a gente tem que passar conhecimento. E eles têm que perguntar pra gente, se acontecer isso, o que eu faço? O que eu posso fazer, o que eu não posso? Porque não é sempre eu não posso. Tem muitas coisas que podem ser feitas. Que bom, né? Que a gente avançou nesse aspecto. E você aí que tá ouvindo a gente, esse foi o nosso primeiro episódio de 2024 no Frontcast. E eu te convido também a ver os outros episódios anteriores, porque sempre tem novidade para vocês. E vocês já viram que tem novidade no quadro e vem mais novidade por aí. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno.